Shalom, irmãos e irmãs, tudo bem com você nesse dia? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa continuar guardando seu coração e mente em Cristo Jesus. Essa semana que passou, eu estava precisando aferir a glicemia por conta da diabetes e eu procurei o aparelho que há muito tempo eu não usava, e sentindo a necessidade de fazer essa aferição, eu procurei por vários locais da casa e não encontrei, não vi esse aparelho. E passando alguns dias, eu mexendo em uma das minhas gavetas aqui e procurando até um outro objeto, encontrei o aparelho de aferir. Da vez passada, eu posso até ter olhado no espaço onde estava o aparelho, mas eu não vi. Eu não vi aquele aparelho. Mês passado, me parece, nós estávamos fazendo um pedal à noite e no retorno da nossa jornada, nós deparamos com duas pessoas no acostamento e quando percebemos, freamos em cima e acabou algumas pessoas caindo, porque nós não vimos aquelas pessoas no acostamento. Quando nós não vemos as coisas, elas se tornam perigosas. Quando tem algumas situações na nossa vida que nós não observamos, nós não percebemos, isso pode tornar perigoso na nossa vida. Então, a importância que a gente tenha nossos olhos abertos para perceber o que está acontecendo na nossa vida. Penso que, muito mais do que os olhos físicos, nós precisamos ter os olhos espirituais abertos. Assim, nós podemos ter discernimento para perceber muito mais do que nossos olhos físicos estão permitindo que a gente veja. E eu penso, irmão e irmã, que hoje é um dia para nós orarmos: Senhor, abra os meus olhos. Na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de algumas pessoas que, circunstâncias diferentes, mas estavam com seus olhos fechados, e isso trouxe uma situação de perigo, seja ele um perigo iminente, seja ele um perigo de não perceber o que estava acontecendo à sua volta e por não perceber o perigo de ser submetido ao medo ou a desistir de alguma coisa. Nós temos um exemplo de Balaão, quando ele está para amaldiçoar o povo de Israel, o anjo aparece no caminho e ele não vê. E ele, por ele não ver, ele se colocou em sério risco. Nós temos a história de Agar, que depois que ela sai com Ismael, um momento quase de desistência de vida, Deus abre os olhos, lá em Gênesis diz que Deus abre os olhos dela, e quando os olhos delas são abertos, ela enxerga um poço de água para ela e o filho dela, Ismael. Enxergar é muito importante, e muito mais do que enxergar com nossos olhos, nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Quando os discípulos a caminho de Emaús, nós falamos sobre isso até no último domingo, que Jesus se coloca ao lado deles e eles não veem que Jesus está andando com eles. E por eles não perceber isso, ele estava dando um direcionamento errado para a vida deles. E aqui eu quero encerrar, irmãos e irmãs, nesse dia, o exemplo do servo de Eliseu. O servo de Eliseu, ele vê o grande exército que estava cercando Samaria. Mas ele não vê o grande exército de Deus que estava em volta daquele exército inimigo. E Eliseu faz uma oração. E eu penso, irmãos e irmãs, que essa oração que eu quero fazer, não somente por mim, para que Deus abra os meus olhos,
para que eu possa enxergar muito mais do que os meus olhos físicos, que eu possa ter uma visão de Deus para a minha vida e pelo mundo que me cerca. Como também a oração por você, meu irmão, minha irmã, para que você tenha esse olhar de Deus, os seus olhos abertos. A oração de Eliseu, para olhando o que o moço dele estava sentindo, foi: Senhor, abra os olhos do teu servo. E eu digo nesse dia, meu irmão, minha irmã, Senhor, abra os olhos do teu servo. Senhor, abra os olhos da tua serva, para que elas possam enxergar muito mais do que as coisas que estão à sua frente. Meu irmão, minha irmã, essa é a minha oração por você, para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa contemplar aquilo que o Senhor enxerga a teu respeito e aquilo que está à tua volta. Vamos ter olhos espirituais. Deus te abençoe e te dê um dia cheio de paz. Shalom.